Uma das grandes alegrias que podemos ter nesta vida é saber que o nosso Deus nos escolheu. E Efésios capítulo 1 diz que essa escolha se deu antes da fundação do mundo. Mas houve um momento em que esse chamado se deu no tempo e no espaço, em que tanto você quanto eu fomos chamados por esse Deus gracioso para sermos seus discípulos e seguirmos os passos do Mestre. Antes de iniciarmos a nossa meditação de hoje, que será em 1 Coríntios, capítulo de número 1, dos versículos 26 até o 31, eu gostaria de convidar você para ouvir uma belíssima canção e meditar sobre ela, preparando o seu coração para a mensagem que ouviremos. Ninguém parou pra nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo seguir após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Nos desvemos, deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Cumprir teu chamar. Vamos seguir Jesus. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado Deus nos faz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos, deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos com a voz atender. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver
Agora sim, de posse da nossa Bíblia, das Escrituras Sagradas, leiamos 1 Coríntios, capítulo de número 1, dos versículos 26 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós acabamos de ouvir uma belíssima canção que retrata o momento em que os apóstolos foram chamados por Cristo. 11, pelo menos, em algum momento, não só ouviram o chamado de Cristo para a missão de serem propagadores do Evangelho, mas também foram chamados por Cristo para se tornarem santos e receberam aquilo que nós conhecemos por vocação eficaz, ou chamado eficaz, o chamado objetivo que Cristo fez para serem seus discípulos, salvando-os, tirando-os do império das trevas e para o reino do Filho do seu amor, e também enviando-os em missão. Já no capítulo 1, você pode perceber como esse tema era importante, ou foi importante para o apóstolo Paulo. No versículo de número 2 ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Depois, no versículo de número 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Depois, lá no versículo de número 24, tudo isso no capítulo 1, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. E no texto que lemos, no versículo 26, fala de vocação e é outra palavra que está diretamente relacionada a isto, que é o chamado. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados. Então houve um chamamento de Deus para aqueles irmãos de Corinto. E Paulo aqui, especificamente na perícope, ou nesse texto que nós acabamos de ler, dos versículos 26 a 31, Paulo relembra aqueles amados sobre a posição deles em Cristo Jesus e quanto eles deveriam ser humildes e ao mesmo tempo alegres em saber que Cristo os escolheu, que Deus os escolheu, que Cristo morreu em favor deles e que fora aplicada essa obra da salvação por meio do seu Espírito Santo através da pregação da palavra de Deus, ou daquilo que Paulo disse no versículo de número 21, aos que creem pela loucura da pregação. E Paulo relembra isso para aqueles irmãos porque eles estavam vivendo em contendas, como diz o versículo de número 11, e ele é informado pelos irmãos da casa de Cloe que alguns estavam vivendo em contenda, dizendo-se ou achando que neles havia uma espécie de uma hierarquia. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas,
eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, no versículo de número 12, e cada um desses grupos formavam aquilo que nós poderíamos chamar popularmente de panelinhas dentro da igreja. E viviam em conflito entre si, disputando uma posição, evocando o nome desses líderes para colocar-se numa posição de superioridade em relação ao outro. E Paulo pensa naquilo tudo e, iluminado pelo Espírito Santo, começa a dizer: irmãos, olhem para vocês. O versículo de número 26, ele diz, reparai ou considerai. Esta palavra, considerai, ela começa o versículo 26, ela inicia o versículo 26 no texto grego, onde essa carta de Paulo originalmente fora escrita. Inicia dizendo: reparai ou considerai, mostrando ou dando o peso para esse termo, que pode ser entendido tanto no indicativo quanto no imperativo. Eu prefiro até pensar no imperativo, num tom até de exortação, dizendo: irmãos, prestem atenção. Ou literalmente seria: considerai isto, meus irmãos. Ou reparai nisto, meus irmãos. E Paulo então relembra àqueles amados o chamado que eles tiveram. Há algum motivo para eles se gloriarem de dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou talvez até mesmo os mais, aqueles que prezavam talvez mais pela doutrina, no sentido assim de serem os guardiões da firmeza da fé, e que talvez se espelhassem em Pedro, como sendo aquele homem duro que dizia, que nós imaginamos que fosse daquele que dissesse pau é pau, pedra é pedra, e que se achavam seguidores de Pedro nesse sentido, de ser duro, firme, ou então do próprio apóstolo Paulo, ou até os mais santificados, né, dizendo: eu não pertenço a grupos de homens, eu pertenço a Cristo tão somente. Mas Paulo diz aqui: irmãos, olhem a vocação. Não foram chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de nobre nascimento. Paulo diz: olhem para vocês. Havia em vocês algo que merecesse o favor do Senhor? Havia em vocês algo que o Senhor pudesse olhar e dizer: ah, sim, existe isso aqui, existe esse ponto interessante na vida dessa pessoa. Está aí, vou convidar para ser meu filho, vou chamá-lo para ser meu discípulo. De forma alguma, porque se Deus chamasse baseado em alguma qualidade nossa, alguma qualificação nossa, a glória seria de alguma forma nossa, ou pelo menos partilhada por nós, e não unicamente de Deus em Cristo Jesus. E Paulo então diz: irmãos, vocês não foram chamados porque vocês têm um nome ou porque vocês são poderosos. Pelo contrário, olhem para vocês, reparem no chamado de vocês, olhem entre vocês. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. E só no fato de colocar no versículo 27, Deus escolheu, já deve fazer com que as pessoas baixassem a bola, ou que aqueles irmãos baixassem um pouquinho a bola, e nós também, em saber que é o nosso Deus que nos escolheu, porque lá em João capítulo 15, versículo 16, vá um pouquinho lá para esse texto. João capítulo 15, no versículo de número 16, Jesus Cristo disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Então foi Deus que escolheu. E Deus coloca a situação assim: eu escolhi exatamente as coisas loucas, eu escolhi exatamente as coisas fracas,
Eu escolhi exatamente as coisas humildes deste mundo, as desprezadas e aquelas que não são. Em primeiro lugar, para humilhar aqueles que se acham fortes, para aqueles que se acham os donos da razão, os donos da situação, para aqueles que colocam toda a sua esperança no seu intelecto, ou naquilo que eles conhecem do mundo, ou na conta gorda bancária, ou no plano de saúde excelente que tem, ou naquilo que de alguma forma possam dizer, eu estou seguro com isto. E Deus diz, não, eu escolhi gente assim mesmo, louca, gente fraca, exatamente o contrário do que nós normalmente escolheríamos para ser talvez nosso amigo ou funcionário. Eu falo nós como natureza humana, pecaminosa. Fazemos esse tipo de julgamento, esse tipo de escolha, mas Deus olha e diz exatamente esses aí que eu quero, esses fracos, esses desprezados, esses que não são, para humilhar aqueles que se acham fortes, que se acham os caras, que se acham os inteligentes, que se acham e que cuja inteligência se baseia nos padrões deste mundo, nos padrões desta vida, mas que diante de Deus são tolos e diante de Deus são desprezíveis. Em segundo lugar, porque Deus aqui está demonstrando que o que Ele quer dos seus filhos. Ele quer que os seus filhos exatamente sejam assim, para estar em dependência do Senhor, na total dependência dEle. E para que eles mesmos não possam se vangloriar na presença de Deus, como diz o versículo de número 29, a fim de que ninguém se vanglorie. É interessante a parábola que Jesus contou, que vai ao encontro exatamente disso que estamos refletindo aqui, lá em Lucas capítulo 14. Abra comigo lá, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 16. Lucas 14, a partir do versículo 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Então esse homem preparou uma ceia maravilhosa, pensou nos convidados, pensou em trazer mais pessoas, fazer uma grande festa. Não obstante, todos a uma dos seus convidados nobres começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, para os becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. E aqui o Senhor Jesus está exemplificando com esta parábola, com esta história, um pouquinho daquilo da posição que temos. Nós fazemos parte, aqui nesta parábola, desse grupo dos pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, aqueles que ninguém queria ter em sua festa. E ele diz: eu os chamo para o meu banquete. Que privilegiados somos, meus amados, em saber que o nosso Deus cuida de nós, e o nosso Deus nos escolhe assim e está conosco sempre. Então, que mérito nós temos? Se
se não tão somente nos submetermos à sua soberana, ao seu soberano cuidado, reconhecendo, e aí o terceiro ponto muito importante, talvez o ponto mais importante de todos, que é a soberania de Deus em nos escolher exatamente esses fracos, estes pobres ou estes que nada são, esses humildes, que não vivem baseado no conhecimento deste mundo, mas olha todas as coisas deste mundo, conhecimento que há no mundo, sim, como manifestação da graça e da misericórdia do Senhor, mas que pauta a sua vida pela palavra de Deus. Versículo de número 30. Mas vós sois dele. E isto é maravilhoso, esse é o quarto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando Paulo fala, irmãos, apesar disto, apesar de vocês serem as coisas loucas do mundo, humildes, vocês são guardados nele. O Senhor os protege, o Senhor os guarda. Agora vocês têm que entender o seguinte, com esse chamado maravilhoso, também há responsabilidades a se viver. Viver de acordo com aquilo que já alcançamos. Vocês têm que viver com sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cada elemento desses revela algo para nós. Agora a nossa sabedoria não está mais em nós mesmos, os nossos julgamentos pessoais. É a sabedoria de acordo com a palavra de Deus. É onde eu pauto meu caminho, minhas decisões, minhas escolhas, faço o meu planejamento de vida e descanso no Senhor. Essa sabedoria. Saber que eu fui justificado por Cristo Jesus e que agora eu devo viver em santidade, abominando o pecado, tirando o pecado da minha vida, para que um dia, então, eu possa então receber essa coroa de glória que não foi conquistada por mim, mas por Cristo, e então receba a redenção no meu corpo e a glorificação em Cristo Jesus. Para que tudo isto? Por que o nosso Deus veio ao encontro desses fracos, veio ao encontro desses que nada são, exatamente para demonstrar também o seu poder, a sua glória, o seu amor, e para adotar-nos como filhos na sua família, de maneira que eu não tenho do que gloriar-me em mim mesmo, e nem viver para a minha glória, e nem viver para mim, mas para o Senhor. Aquele que se glorie-se no Senhor. Eu gostaria de ler esse texto. Paulo faz referência aqui a Jeremias, capítulo 9, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você tem vivido assim em humildade de vida? Você tem vivido assim em reconhecimento diante do Senhor, do seu poder, da sua majestade? Você tem se humilhado diante do Senhor por meio da oração, da súplica? Você tem reconhecido o Senhor em seus caminhos? Meus amados, isto é muito sério. E é um motivo de grande alegria para nós saber que o nosso Deus está conosco sempre. Ele nos escolheu. Ele nos preserva. Ele nos mostra que nós devemos ser humildes, que não temos o que nos gloriar em nós mesmos. Fomos inclusive salvos pela própria loucura da pregação da palavra do Senhor, onde nos foi aplicada a obra meritória de Cristo em nossa vida, nos submetendo a Ele. E então, ao mesmo tempo sabendo que por causa disto, porque o poder não está em nós, porque não depende de nós, podemos então descansar no Senhor e com coração humilde dizer, Senhor, me ajuda em todo o tempo. O nosso coração caído, o nosso coração, aliás, a nossa natureza pecaminosa, melhor dizendo, ela está sempre
querendo colocar o velho homem na ativa, ou está querendo sempre nos colocar em dúvidas sobre o cuidado do nosso Senhor sobre nós. Não. A palavra de Deus é categórica ali. Vós sois dele. De maneira que o Senhor age em nós, age por nós, e tão somente cabe a nós lançarmos as nossas ansiedades sobre ele e vivermos uma vida de santidade, confiando no seu poder e na sua graça. E também, claro, por causa disto, testemunharmos de Cristo àqueles que estão próximos de nós. Quantos familiares você tem que estão próximos a você e que não conhecem a Cristo? E que estão amedrontados neste momento, e que não confiam, ou que estão vendo que aquilo que eles confiavam em si está ruindo. E você tem a palavra da verdade. Você também deve ir lá falar. E você deve dizer: Senhor, sonda o meu coração, veja o que está errado na minha vida, mas me usa também como instrumento teu para ser uma bênção neste mundo. Amados, que Deus te dê um excelente domingo para o louvor da sua glória. Glorie-se, sim. Glorie-se no Senhor. Renda graças ao Senhor. Bendiga o seu santo nome. Reconheça-o em teus caminhos. E Deus continue te abençoando ricamente. E vive em santidade de vida perante Ele, para Ele. Cantemos agora um cântico que fala exatamente sobre isto. Sobre ser usado como instrumento diante do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Nesta parte da nossa devocional, queridos, é o momento da nossa oração, e eu gostaria de pedir oração pela Dona Ildete, que está sentindo muitas dores. Vamos orar por ela, vamos pedir ao Senhor que esteja com ela nesse momento. Louvo a Deus pela vida da nossa irmã Edeni, que tem estado ali próximo a ela e tem assistido a Dona Ildete. Que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida, Dona Ildete. A senhora está assistindo esse vídeo e que Deus a abençoe e derrame da sua graça por meio de Cristo Jesus em seu coração. Oremos neste momento. E antes de orar, encerrando, eu quero só pedir que logo após esse momento da minha oração, eu vou pedir que você se reúna com a sua família aí e coloque alguns motivos de oração e ore diante do Senhor. Oremos. Deus amado, que o Senhor aplique no coração de cada irmão, cada pessoa que ouviu esta tua palavra, a mensagem poderosa do Evangelho. E mostra o Deus bendito, Criador de tudo que há, escolhendo aqueles que seriam os desprezados deste mundo, para mostrar que neles o poder de Cristo que faz toda a diferença. Para que eles não encontrassem, para que nós não encontrássemos razão nenhuma de nos gloriarmos em nós mesmos. Te louvamos por tão grande salvação. Eu oro, Pai, em favor de cada família da nossa congregação. Que o Senhor seja gracioso, abençoe e guarde. E nós oramos pela Dona Ildete, que o Senhor esteja também sustentando a vida dela, debaixo da tua proteção, da tua graça, do teu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos que o Senhor lhe alivie também o sofrimento, as dores que ela tem sentido. Pai bendito, nos dá um domingo debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Nós pedimos isto humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, que Deus lhe dê um domingo para que você viva para a honra e glória do nosso Deus. Bom domingo a todos. Que o Senhor Deus nos abençoe.